sou a professora Fernanda e a nossa unidade temática de hoje são as formas de registrar as experiências da comunidade. O tempo não para e as lembranças ficam. Escritos, imagens e objetos do passado podem nos contar muitas coisas. Vamos ver como durante essa aula de hoje? Hora do poema. A aventura no fundo da gaveta. Os anos passam. Um dia a gente aparece, procurando um documento, mexe aqui, mexe ali. E o que acontece? Na gaveta mais baixa da velha cômoda ou penteadeira, a gente sempre acha antigas lembranças, velhas brincadeiras. A aventura do fundo da gaveta. Olha aí, a gente tem uma imagem de uma vovó, né? Ela estava mexendo na gaveta, procurando alguma coisa e encontrou, junto com sua netinha, um álbum de fotos e elas começaram a folhear, né? Eu queria que vocês percebessem e vissem esses objetos que a vovó achou no fundo da gaveta. O que será que aconteceu depois que ela achou esses objetos? Eu acho que ela começou a contar várias histórias para a netinha daquelas fotos que estavam achando ali e dos objetos também. Sempre que a gente remexe em coisas antigas, aqueles objetos fazem a gente lembrar de histórias que a gente viveu naquela época. E a gente sempre gosta de contar essas histórias, não é isso? São memórias. As histórias antigas. Todos os seres humanos têm lembranças de pessoas que conheceram no passado e de fatos ocorridos durante sua vida. O hábito de contar essas lembranças sempre existiu. Geralmente, as pessoas mais velhas narram essas histórias para as mais novas. Elas depois também vão contar essas histórias para pessoas mais novas do que elas. O tempo em que eu era criança. Me lembro do tempo em que eu era criança, descalço na grama, no asfalto e na areia, jogando pelada com bola de meia. Então, objetos, cheiros, pessoas fazem com que a gente tenha lembranças de algo que a gente viveu. Às vezes a gente sente um cheiro, vamos dizer que a gente sente um cheiro de bolo de fubá. Aí a gente lembra que a avó fazia bolo e que a gente brincava na casa da avó e uma história vai puxando a outra e a gente sempre gosta de contar essa história para alguém que é mais novo que a gente. E futuramente aquele alguém também vai contar para outros mais novos. E assim as lembranças vão durando toda a vida. A importância das fontes históricas. As fontes históricas são os testemunhos da história. O historiador, que é aquele que estuda a história, ele capta os acontecimentos através de exames de fontes históricas, em que vai encontrar os registros, os vestígios, as marcas da presença do ser humano em momentos passados. Há um dito popular que afirma: sem documento não há história. Isso demonstra que para conhecer uma realidade é preciso conhecer os testemunhos da mesma realidade. A quantidade de testemunhos sobre uma realidade é muito grande. Tudo que se diz, tudo que é construído e fabricado é manifestação das ações do homem. Portanto, um testemunho histórico. Há algum tempo, a maioria dos historiadores só utilizava nas suas pesquisas documentos escritos. Recentemente, houve uma revolução documental e considera-se fonte para o estudo da história tudo o que é feito pelo ser humano. Então, antigamente, os historiadores, quando estudavam a história, eles só levavam em consideração quando eles tinham algum documento que falava daquela história. Hoje em dia, eles levam em consideração, inclusive, o testemunho de pessoas que viveram na época. Registros históricos. Então, os registros são importantes para que possamos entender como tudo aconteceu e como era a situação em que o povo viveu. Por exemplo, através dos registros históricos, podemos saber o período em que certo povo viveu, como eram organizadas suas sociedades, os instrumentos utilizados e etc. Então aí a gente vê fotos antigas em preto e branco, documentos antigos que a gente nem existe mais. Então essas fontes históricas fazem com que a gente entenda como viveu o povo daquela época. Sem esses registros, a gente não ia saber como foi que viveram os nossos avós, tataravós e pessoas que vieram antes de nós.
O que são registros históricos? São todos os documentos, registros ou evidências de experiências humanas, são registros históricos. Então, aí a gente tem um registro de uma carteira de trabalho bem antiga, a gente não consegue nem entender o que está escrito de tão antiga que era. Mas, através dessa fonte, desse registro histórico, a gente sabe onde esse homem trabalhou, o nome completo dele, quais foram os trabalhos que ele fez, tudo está contido nesse registro. As marcas e registro da escola. Você sabia que a escola também tem história? Olha só, a gente tem aí fotos antigas, em preto e branco, porque as fotos não eram coloridas na época, certo? Tinha a escola que era só de menina, a escola que era só de menino, as bancas também eram diferentes. Se não existissem essas fotos, a gente não ia ter como saber como era a história de antigamente. Então, essas fotos são registros históricos da escola. Temos aí ó, um modelo de caderneta. Era assim antigamente, você ia para a escola, levava essa caderneta e todo dia a professora carimbava, presente, presente, tinha um carimbozinho, tá vendo? Se você não vinha, também ela colocava falta na sua caderneta. Hoje em dia não é mais assim. Como é que funciona hoje em dia? A gente tem o diário de classe. A professora recebe o diário de classe no início do ano e lá ela vai colocar todas as informações do aluno durante o ano todo. As presenças, as faltas, as notas do aluno, as observações sobre a aprendizagem do aluno, todo o documento do aluno em relação à aprendizagem fica aí ó, nesse diário de classe. Ele pode ser escrito e ele pode ser online, como essa foto que vocês estão vendo aí embaixo. Alguns municípios, em alguns lugares, o diário já é online. A professora abre o sistema lá no computador e vai colocando falta, presença, nota do aluno. Mas a maioria, aqui em Vitória, ainda é escrito. Olha aí, quem sabe me dizer o que é isso que essa professora está fazendo? A gente sabe que essa do lado de cá é uma impressora, né? Todo mundo conhece uma impressora, todo mundo já viu. A gente digita as coisas no computador, coloca nela e ela imprime ou tira cópia pra gente. Mas isso que está na mão da professora chama-se mimeógrafo. Antigamente a gente tinha que colocar a folha e a cópia da tarefa e a gente ficava girando aquilo ali, ó, ia saindo a cópia na mão. Você ia girando e fazendo as cópias. Hoje em dia a gente já tem as impressoras nas escolas para tirar as cópias de atividades, de provas, documentos, coisas que a gente quiser fazer. Livros de ata. Esses livros são muito importantes, eles sempre tem na escola. Toda reunião, aqui eu trouxe um exemplo de conselho de classe. Conselho de classe que aconteceu no dia X, falou-se de tal aluno, quem estava presente, tudo fica escrito no livro de ata e todos os participantes das reuniões assinam esse livro. Com certeza na sua escola tem livro de ata desde antigamente, porque são documentos que não podem ser descartados, porque contam justamente a história da escola, os registros históricos da escola. Se a gente quiser saber alguma coisa, quem estudou lá em 1900 e lá vai o trem, aí vai lá e consegue achar nos documentos da escola, certo? Fardamentos. Olha que interessante, até isso evoluiu. Olha como era o fardamento antigamente. As meninas usavam saia no joelho, sapatinho com meia, os meninos, ó, manga comprida. Estão vendo? Inclusive, a foto ainda era preta e branca. Aí hoje em dia a gente já tem a evolução do fardamento. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, porque cada escola tem seu fardamento. Mas os fardamentos também evoluíram com o tempo. A fotografia como fonte histórica. Essa fotografia da menina assinando o livro, a gente vê em muitas casas por aí, as casas que tem pessoas mais antigas. A gente tem essa foto da pessoa assinando o livro. Vocês sabem por que antigamente sempre tinha essas fotos nas casas? Não eram todas as casas. Por quê? Nem todo mundo tinha acesso à escola. Então, sempre que a pessoa conseguia colocar o filho na escola e o filho concluía uma etapa da escola, sempre se fazia o registro, se tirava a foto. Porque como nem todo mundo tinha acesso, então era orgulho para aquela família que aquela pessoa estivesse na escola. Então, sempre tem o registro, mais um registro como fotografia. Vamos para o desafio 1. Faça um desenho de você estudando em sua sala de aula. Não esqueça de colocar a moldura e a descrição de data, nome e lugar. Assim, ó, você vai colocar o nome, o seu nome, o ano que você está, a sua idade, o local que você está e o nome da sua escola.
vai fazer uma moldura e vai fazer o desenho, como se fosse um quadro, certo? Não esqueçam de tirar foto e mandar para a professora de vocês. Vamos para a hora da leitura? Trouxe um livro bem legal para vocês hoje, vocês vão gostar muito. A Colcha de Retalhos. Nos finais de semana, Felipe vai para a casa da vovó. É uma delícia. Vovó sabe fazer bolo de chocolate, brigadeiro, bala de coco, pão de queijo, enfim, sabe fazer tudo que Felipe gosta. E lá não tem esse negócio de hora de comer isso, hora de comer aquilo, não. Hora de brincar, hora de dormir. Olha aí, ó, o Felipe tá bem contente na casa da avó, comendo tudo que gosta, a avó fazendo tudo que ele quer. Casa de vó é bom, né, gente? Vovó sabe contar histórias como ninguém. Conta mais uma, vovó, só mais uma. Vovó coloca os óculos bem na ponta do nariz, faz uma cara engraçada e fala bem fininho e fraquinho, imitando a voz da Chapeuzinho Vermelho. E bem grosso e forte, imitando a voz do Lobo Mau. Ah, quem é que não gosta de uma vovozinha assim? Um dia, quando Felipe chegou à casa da vovó, encontrou uma porção de pedaços de tecidos espalhados pelo chão, perto da máquina de costura onde ela estava trabalhando. O que é isso, vovó? São retalhos, Felipe. Fui juntando os pedaços de pano que sobravam das minhas costuras e agora já dá para fazer uma colcha de retalhos. Vou começar a emendá-las hoje mesmo. Posso ajudar, vovó? Está bem. Então vá separando os retalhos para mim. Primeiro só os de bolinhas, depois os de listrinhas. E aí, ó, o Felipe começou a separar. Felipe se esparramou tudo pelo chão e foi separando-os um a um. Tinha pano de florzinha, de lua e estrela, de bolinha grande e de bolinha pequena, listrado e xadrez. Olha esse pano listrado, é daquele pijama que você fez para mim, quando a gente passou aqueles dias no sítio, lembra? É mesmo, Felipe, estou me lembrando, que férias gostosas. Andamos a cavalo, chupamos jabuticaba, as jabuticabeiras estavam carregadinhas. E olha esse pano xadrez, que bonito, vovó. Ah, é daquela camisa que eu fiz para você dar ao seu pai no dia do aniversário dele. Sua mãe fez um jantar gostoso e convidou todo mundo. Ah, eu me lembro. Veio o tio Paulo, o tio João, a tia Josefina, veio a Cecília e até o Rex para brincar com o meu cachorro Apolo. Parece que um deles fez xixi na cozinha e o outro fez cocô no quintal, né? Seu pai ficou tão bonito e assoprou as velhinhas todo vaidoso de camisa nova. É mesmo, mas ficou bravo com os cachorros. Olha, Felipe, esse retalho aqui. Não é daquele vestido que eu fiz para sua mãe em uma festa de casamento? Sabe, quando a sua mãe era pequena, eu fazia uma porção de vestidos para ela e gostava também de bordá-los. Uma vez, eu fiz um vestido cor-de-rosa inteirinho, bordado com a Branca de Neve e os 7 anões. Quando o vestido ficou pronto, ela falou assim: Ué, mamãe, está faltando a bruxa. Vovó, esse pano azul marinho está com cara da avó Maria. Era dela mesmo, meu filho. Vovó Maria mora lá no céu, né? Junto com o vovô Luiz e o meu cachorrinho Apolo. Ué, vovó, você está chorando? O que aconteceu? Não, disse a vovó fungando e limpando o nariz com o lenço. Não estou chorando, não. Ah, vovó, você disse que nós somos amigos. Então me conta o que está acontecendo. Você está triste? É a saudade, Felipe, é a saudade. Saudade dói, vovó? Às vezes dói, quando é saudade de alguém que já foi embora para nunca mais voltar. Ah, mas existem outras saudades. Saudade de um passeio gostoso, de uma viagem, de uma festa, de um amigo, de uma amiga, de um parente que mora longe. Vovó, acho que eu ainda não entendo nada de saudade. Eu sei, a gente só entende bem das coisas que já experimentou. Talvez ainda seja muito cedo para você entender dessas coisas. Felipe, me ajuda aqui. Vamos ver como é que está ficando a nossa colcha de retalhos. Que bonita, vovó. Um dia você faz uma para mim também?
Depois de algum tempo, Felipe nem se lembrava mais da colcha de retalhos. Um dia, ao voltar da escola, Felipe, a vovó mandou uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Onde? Está lá em cima da sua cama. Felipe entrou no quarto correndo e a colcha estava esticada sobre a sua cama. Que linda! Mas não era uma colcha como essas que se vendem nas lojas. Cada retalho tinha uma história. Ali, deitada sobre a colcha, Felipe passou algum tempo lembrando-se de uma porção de histórias. Observou um retalho de brim azul. Foi quando o papai e a mamãe viajaram de férias e eu fiquei lá na casa da vovó. Um dia fui subir na jabuticabeira e levei o maior tombo. Ralei o joelho, fiquei com o bumbum dolorido e o short rasgado. Que vergonha! Vovó veio correndo lá de dentro, me pegou no colo com carinho e depois desse dia resolveu fazer um short novo para mim. E fez um short desse pano azul de brim aqui. De repente, Felipe começou a sentir uma coisa estranha dentro do peito. E aquilo foi aumentando, aumentando. Felipe foi atrás de sua mãe e disse: "Me leva na casa da vovó?" Não demorou nada e os dois já estavam chegando lá na casa da vovó. Tocaram a campainha e ela veio lá de dentro. "Parece que eu estava adivinhando que você vinha. Fiz um bolo de chocolate do jeito que você gosta. Vovó, vem aqui pertinho agora e me dá um abraço bem gostoso." "Aconteceu alguma coisa, Felipe?" "Sabe, vovó", cochichou Felipe bem baixinho no ouvido. "Preciso te contar um segredo." "Eu acho que já entendi. Agora eu já sei o que é saudade." Gostaram da história, pessoal? Vejam, a avó de Felipe fez uma colcha de retalhos e cada retalho da colcha trazia a eles uma lembrança de uma história que eles viveram. Não é interessante? Para vocês verem como objetos, como até um retalho de uma roupa que você já usou, vai fazer você lembrar de fatos que aconteceram, fatos históricos, fatos que estão na sua lembrança e que fazem você lembrar e contar essas histórias. Vamos para o nosso desafio 2. Que todo mundo aqui está com saudade da escola, não é novidade. Então, em seu caderno, descreva 2 fatos que aconteceram com você na escola, mas tem que ser algo que você guardou na lembrança e que com certeza vai contar para seus filhos e seus netos. Então, o desafio é esse, tá, gente? Você vai desenhar ou descrever 2 fatos que aconteceram com você na escola e que você nunca mais vai esquecer. "Ah, eu ganhei um campeonato de futebol." "Ah, eu dancei quadrilha, professora." "Ah, eu recitei um poema." "Eu me apresentei para minha mãe." Pode ser qualquer coisa que esteja na sua lembrança e que você nunca mais vai esquecer, tá bom? Não esquece de cumprir os desafios, tirar foto e mandar para a tua professora. Vamos fazer uma revisão bem rapidinho de tudo que a gente viu na aula de hoje. Foi bem interessante, né? Marcas e memórias. Tudo que marca a gente e que fica na nossa memória. O tempo que não para e as lembranças que ficam. O tempo vai passando e as lembranças vão ficando na nossa mente. Tem objetos que trazem lembranças e histórias. A importância das fontes históricas e dos registros. A gente viu como é importante que existam fotos, que se guardem os documentos de antigamente para que a gente consiga estudar a história daquele povo no futuro. Os diários de classe, a evolução deles na escola, os mimeógrafos e as impressoras, como era antigamente que se faziam as atividades, livros ata e fardamentos, a evolução dos livros e dos fardamentos, a fotografia como fonte histórica e a nossa leitura de leite, que foi a colcha de retalhos. E foi isso a nossa aula de hoje. Pessoal, até a próxima. Lembrem-se, lavem bem as mãos, fiquem em casa, não aglomerem, usem máscara, que em breve a gente vai estar junto novamente. Tchau!